Hoje eu quero falar com vocês sobre o preparar-se para o novo, estar preparado para mudanças. Olhando o início do ministério de Jesus, registrado em Mateus, a gente vai ver que Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então Jesus começa a falar para aquela multidão, para aquele povo, arrependimento, acerca de arrependimento. E o verbo que Jesus usa ali é um verbo que no grego significa metanoia, diferente do arrepender-se em nosso idioma. Muitas vezes enfrentamos essa dificuldade, essa barreira da língua. O verbo que Jesus usou de arrependimento é um verbo que fala de transformação, de mudança. E uma mudança radical de pensamento, de estrutura, de atitudes, uma mudança completa. Mas em nosso idioma, o arrependimento, ele é um sentimento. Você pode se arrepender de algo que fez ou de algo que deixou de fazer, mas isso não vai gerar uma ação imediata sobre a sua vida, sobre a sua realidade. Nós podemos nos arrepender, por exemplo, de algo que fizemos quando éramos crianças, quando éramos jovens, mas não tem como mexer nisso aí porque já passou. Podemos nos arrepender de algo que não fizemos, deixamos de comprar uma coleção, deixamos de ouvir o conselho de um amigo, deixamos de aproveitar uma oportunidade, também não vai trazer nenhuma ingerência sobre a nossa vida. Então, em nosso idioma, o arrependimento é um sentimento, mas no grego, no verbo que Jesus usa para falar com aquela população, ele dizia arrependei-vos, é metanoia, mude a estrutura do seu pensamento, mude a sua estrutura mental, intelectual, a sua forma de ver. Porque ele diz, o reino dos céus está próximo. Aquela comunidade esperava um Messias que viria trazer uma mudança política, econômica, na vida material mesmo. E Jesus dizia, o reino dos céus está próximo, o reino de Deus. A proposta do Senhor era para uma outra dimensão de vida. E se o povo de Israel não vivesse a metanoia, a transformação da sua estrutura mental e de pensamento, não poderiam compreender, porque estavam aguardando o Messias que viria causar um impacto político primeiramente. Esperavam alguém que viesse trazer uma libertação aqui na terra de uma forma econômica, social. E o reino dos céus é uma dimensão de vida diferente dessa. Então Jesus começou o seu ministério dizendo para aquelas pessoas, mude a sua forma de pensar, mude o seu pensamento, mude a sua estrutura mental para você compreender o reino dos céus. E eu quero falar com vocês hoje exatamente sobre isso, que a gente possa, ao ler a Bíblia, ao ler os ensinamentos de Jesus, entender que a vida espiritual é algo para além da vida material. Sem dúvida, alcançaremos aqui também nesta vida e traremos para esta vida material reflexos, consequências e frutos da nossa vida espiritual. Mas precisamos estar pronto mentalmente, espiritualmente, precisamos estar pronto para o novo, para a mudança. A proposta de Jesus foi tão inovadora, que abalou os alicerces daquela nação e se perpetuou, se espalhou para o mundo inteiro e chegou até nós. E hoje também o Senhor nos fala, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, ele diz, mude a sua forma de pensar, porque a proposta dele é muito inovadora ainda para os nossos dias hoje. No próximo vídeo eu vou estar falando com vocês sobre a segunda parte da fala, sobre o reino dos céus. Por que Jesus primeiro falou, mude a sua estrutura mental?
para você entender o reino dos céus. Eu vou estar falando sobre isso no próximo vídeo, mas neste eu quero frisar mais uma vez. Procure repensar, rever a sua forma de pensar, porque a proposta de Jesus é inovadora, ela abala a nossa forma de pensar, ela abala as nossas crenças, aquilo que a gente tem como certo, como parâmetro, sabe, como referência. Jesus traz um pensamento completamente novo e nós precisamos estar prontos para viver essa mudança, essa proposta dele. Então, viva uma metanoia em sua vida e você vai estar pronto para o reino dos céus. Deus te abençoe. Um abraço.